Fala moçada! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas para que você otimize seus estudos em física. Certo, moçada? Eu espero que essas dicas ajudem vocês de alguma forma. Lembrando que quando a gente fala em dicas, cada pessoa vai desenvolver o seu método de estudo. Aqui vai ficar algumas coisas para que você possa otimizar, afinal de contas nós temos experiência no ramo, nós temos vivência em sala de aula, então que essas dicas auxiliem vocês da melhor forma possível. Beleza, galera? Confiram aí as dicas. Vamos lá, moçada, as dicas de estudos. Primeira delas, aula dada, aula estudada. Talvez você já tenha escutado falar isso, mas qual que é a melhor forma que eu posso otimizar isso, esse negócio de aula dada, aula estudada e pensando na física? Galera, física, às vezes, ela já é uma disciplina que as pessoas têm um certo receio, uma certa angústia, gera uma tensão, né? Então, qual que é a melhor forma de você otimizar isso? Quando tem aula dada, aula estudada, se você resolveu um exercício durante a aula, ouviu um conceito, não deixa para depois. Se você teve uma aula, por exemplo, na segunda-feira, não deixa para estudar isso na quarta, na quinta, não. Já pega aquele conceito, já leia, já vê se você já entendeu, veja alguns exemplos de exercícios, resolva exercícios, refaça exercícios. Ah, mas o professor não passou nenhum exercício, refaça o que você já fez em sala, busque exercícios. Então, eu vou passar algumas outras coisas aqui, mas aula dada, aula estudada, otimizem isso, moçada. É importante que vocês não deixem passar as coisas e deixar simplesmente, vou largar, não quero estudar hoje. Não, galera, criem um hábito, e hábito gera rotina de estudo. Ah, mas pode parecer isso aqui não é para física, isso aqui eu posso usar para todas as matérias? Sim, mas a física ela também vai exigir isso, principalmente pela dificuldade que às vezes as pessoas geram, né? Daquela, aquela dorzinha no coração quando você está estudando física, moçada. Então, você vai resolver isso com rotina, estudando todos os dias, um pouquinho que seja, galera. Tente fazer esse teste, tente estudar lá 5 minutinhos de física por dia, tá? Só rever a matéria ali tudo, mas tente criar essa rotina, criar hábito de estudar, não só física, eu sei, gente, todas as disciplinas são importantes você fazer isso. No caso nosso da física, a física ela é uma matéria que vai exigir um pouco de você, principalmente se você tiver uma dificuldade, certo? E quando eu falo para vocês essa dificuldade que pode gerar, entenda o conceito, leia. Então agora que a gente vai para umas coisas bem mais específicas. Essas duas primeiras pode ser uma coisa geral, né? De você ter o hábito, a importância de você estudar, etc. Mas agora aqui, entenda o conceito, leia. Leitura, moçada. Então, quando a gente fala em leitura, não sei se vocês já pararam para pensar, mas física, o que é a física, moçada? A gente vai olhar a natureza e vai tentar compreender a natureza, certo? Então, a gente tem que entender o conceito, tem que ler, certo? Nós temos que também, além de ler, nós temos que interpretar, ou seja, a interpretação nossa é fundamental. Então, quando você estiver estudando lá física, procure entender o conceito. Física não é matemática, galera. Física não é você sair aplicando um monte de fórmula. Eu estou dizendo isso para que você entenda a propriedade da física, certo? Ou seja, olhar aquele conceito e não simplesmente para que você estude para passar numa prova ou estude para passar num vestibular. Estou dizendo isso para que você consiga de fato compreender isso. Galera, a física ela carrega um peso, uma coisa assim que as pessoas veem que é difícil, que eu não entendo, mas a gente precisa viver dessa forma? A gente precisa conviver com isso? Não, vamos tentar suavizar para que você possa aprender de fato o que está acontecendo e não simplesmente entenda um conceito para passar numa prova ou simplesmente em um vestibular. Então, interpretar essas coisas é fundamental. E outra coisa que é muito importante, gente, na parte de física aí, gente, presta atenção. Entenda a natureza e não a decore. Como eu falo assim, que às vezes um professor ou um vestibular pode colocar uma questão teórica, né, que a gente chama. Então uma questão teórica, então eu vou decorar aquele conceito. Exemplo, leis de Newton. Então as leis de Newton eu manjo. Primeira lei de Newton é a lei da inércia. Aí você lê lá o que está escrito. O corpo tende a ficar em seu movimento retilíneo, blá, 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 blá. Pronto, você decorou. Segunda lei é o princípio, equação fundamental de dinâmica. F igual a M vezes A. Aí a terceira, ação e reação. Toda ação tem uma reação, mesmo modo de direção e sentido oposto. Aí você fica, beleza. Se for uma questão teórica, as questões mais elaboradas, gente, ela não vai perguntar o que é a segunda lei de Newton, o que é a primeira lei de Newton.
Isso é decorar, gente. Isso aí não é física. Você não está fazendo física desta forma. Você não está entendendo física desta forma, certo? Fazer física é você olhar o conceito e a partir desse conceito você entender ele e analisar uma problemática real ou mais próximo disso. Exemplo, se você tem lá uma questão de segunda lei de Newton, você vai ter uma equação que vai descrever isso, certo? Então é uma equação física que ela está descrevendo um fenômeno. Então a matemática, essa matematização da física, a gente também tem que quebrar um pouco ela, porque a matematização, a matemática é uma ferramenta nossa da física e não simplesmente a sua causa, que às vezes a gente acha que física é só um monte de fórmula sem pé nem cabeça, que tem um monte de letra, de número, que eu não sei nada. Não, então a gente tem que tirar isso. Então o primeiro passo, uma boa dica para vocês é não sair querendo decorar todos os conceitos. Procure interpretar ele, procure entender ele. Então procure ver isso. A partir de você ver, visualizar, você está olhando um fenômeno da natureza. E isso hoje em dia, gente, a gente encontra muitos exemplos dos conceitos, né? Muitas coisas práticas. Nós temos muitos aplicativos, galera, sites de internet, vídeos no YouTube. Então tem muita coisa que dá para a gente poder entender melhor para como que a gente vai visualizar esse conceito, como que a gente vai entender a natureza da melhor forma possível. Então busquem isso, moçada. Busquem entender o conceito, interpretar. Acabou, galera, esse negócio de ficar decorando coisas. Isso não é física. Isso aí é você estar simplesmente memorizando alguma coisa e daí depois que passar a prova, depois que passar a sua avaliação, o seu vestibular, você vai esquecer tudo. Escuto muitos colegas, amigos que fizeram física na época do ensino médio e agora falam assim, nossa, não me lembro de nada disso, não me lembro de nada daquilo. Porque aquela pessoa acabou decorando aquilo e não aprendeu de fato, não entendeu a proposta de física. Vamos lá, gente. Outra coisa importante aí para vocês é não tenham medo de errar. E esse não tenho medo de errar é na parte do estudo, principalmente. Porque assim, moçada, sabemos que as grandes avaliações, elas vai ser um momento que você vai ter que estar lá concentrado, enfim. Não vamos discutir questões de como fazer uma avaliação em física aqui, ok? Vamos discutir a questão de você tem um momento, se você cria um hábito, uma rotina de estudo, estão vendo que a gente consegue linkar todos esses itens aqui. Se você tem uma rotina de estudo, você vai errar ali, você vai errar uma vez, você vai refazer aquele problema, aquele exercício, enfim. Então não tenha medo de errar ao momento certo. Para quando chegar no momento de uma prova, de uma avaliação, você já vai ter criado até um calo, assim, um calinho disso, e você não vai simplesmente errar tudo de qualquer forma. Você vai, ai meu Deus, eu vou errar tudo. Não. Então, se você está preparado, moçada, se você tem uma rotina, se você segue um hábito de estudo, quando chegar o momento de uma avaliação, você vai minimizar isso, ou seja, você vai minimizar o erro. Tá? Ah, mas professor, eu tenho dificuldade, eu não entendo mesmo. Esse é o primeiro passo para que você não aprenda mesmo. Se você bloqueia, se você põe um bloqueio no teu cérebro, que você não entende física, que você nunca vai entender, porque você não é para você, porque exatas, às vezes não é só na física, a gente tem matemática também, química, enfim, a área das exatas não é para mim, ou da natureza, né? Hoje em dia que entra as biológicas também, aí você fala assim, isso não é para mim, eu não vou entender, pronto. Se você colocou isso na tua cabeça, você acha que você vai conseguir entender mesmo, moçada? Então pensem nisso, não tenham medo de errar, não tenham medo de falar, putz, eu errei o problema, eu vou refazer uma, duas, quantas vezes for necessário até que eu possa entender, até que eu possa compreender ele, certo? Então interpretem, entendam o conceito. Na hora de resolver problemas, os problemas de física eles têm comandos, então entendam os comandos do problema, o que ele quer dizer com isso. Resolução de problemas é uma das mais tradicionais formas de se cobrar exercícios de física, onde você vai ter problemas, você vai interpretar através de uma situação problemática, você vai ter que interpretar aquela situação e medir alguns valores, certo? Então é um método de resolução e um dos mais comuns aí que nós encontramos por aí, principalmente em vestibulares, né? E nas próprias disciplinas, ok? Então, se você fala que tem dificuldade, etc., primeira coisa, não tenha medo de errar e veja outras pessoas resolvendo os exercícios, tá? Seja eles da parte teórica, seja eles de resolução de problemas, né? De contas, enfim, tudo mais, porque afinal de contas a gente sabe que, eu acabei de falar para vocês, a gente não pode também achar que física é matemática, né? Mas é uma ferramenta. Então, se for necessário, obviamente, a gente vai olhar pessoas que resolvam como que essas pessoas fazem os exercícios e também
Novamente eu falo que a gente tem hoje em dia um amplo e vasto recurso na internet, enfim, em livros, de pessoas resolvendo problemas de física, até o seu próprio professor pode ajudar você nisso, vocês têm muitas videoaulas que você pode verificar como que as pessoas fazem a resolução de problemas. Porque às vezes, se você tem uma boa dica de início, se você ainda não consegue ter essas habilidades de entender, de interpretar, de extrair as informações, né? Não somente na parte de estudo, mas também na parte de resolução de exercícios, um bom método é você tentar, pela visualização, você vai ver uma pessoa resolvendo e você vai tentar resolver, né? Da sua forma ou copiando, no caso, nesses casos, até você entender o processo. Depois que você entende o processo, não vai precisar mais olhar outra pessoa fazendo. Você vai conseguir desenvolver o seu próprio método de resolução. Veja várias pessoas resolvendo o mesmo exercício para que você ache o seu próprio método de resolução, o seu próprio método de estudo, ok? Que possa se encaixar da melhor forma possível. Outra coisa, moçada, que é importante é que essas dicas que eu passei para vocês, ela pode ajudar vocês a otimizar os seus estudos. Mas, conforme você vai estudando, conforme você vai avançando, você mesmo vai criar o seu método de estudo, a sua melhor forma de estudo. Essas dicas aqui são dicas para que dar aquele starter, para que a gente saia daquela famosa inércia que a gente escuta tanto falar, de que, eu não consigo estudar física, física é muito difícil. Então, tentem, espero que isso ajude vocês para que pelo menos vocês tentem sair dessa situação, certo? Seja lá qual for as dificuldades que vocês tenham, peguem isso aí, deem um starter para vocês, certo? E fica a frasezinha do Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, professor Rodrigo, tudo se transforma, ou seja o Optimus Prime da sua vida de estudo, certo? Não fique naquela inércia, professor, eu não gosto do Optimus Prime, não gosto do Transformer. Tá bom, então, mas é só uma brincadeira que eu faço, mas que vocês saiam dessa situação. Às vezes, gente, o estudo, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, certo? Então, saiam dessa zona de conforto. Por isso que eu coloco aqui a frase do Lavoisier, né, com essa questão do Transformers, mas saiam dessa zona de conforto, beleza? Então, criem esse hábito de estudo, criem essa rotina, tentem compreender da melhor forma os conceitos, não tenham medo de errar e sejam felizes e obtenham muito sucesso aí na vida de vocês de física. Então, moçadinha, se você gostou do vídeo, compartilhe, deixa aqui nos comentários se essas dicas te ajudaram. Se você tem outros métodos, também deixa aqui para nós, deixa o like. Muito obrigado pela sua atenção e falou!